Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso pequeno instante de estudos aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9 da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. E hoje a gente começa um tema novo que fala sobre pressentimentos. Então a pergunta número 522 do Livro dos Espíritos diz assim: o pressentimento é sempre um aviso de um espírito protetor? E a resposta é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais da sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Então a questão aqui, a pergunta remete ao fato de se um pressentimento que a gente sente é sempre uma orientação ou uma informação passada por um espírito protetor, alguém que nos quer bem e que acompanha a nossa existência. E aí a discussão a que se remete aqui é que nem sempre é de origem única. Na medida em que a gente mesmo tem, através do acúmulo das experiências que obtivemos em vidas passadas, esse conhecimento, o sucesso já adquirido, quer dizer, aquela sabedoria já adquirida nas existências passadas, está de alguma maneira impresso em nós. Quando a gente, passando por uma dificuldade ou por um ponto onde a gente precisa de tomar alguma decisão, se a gente escuta o nosso interior, a gente pode obter, através dessa uma análise mais profunda, de conhecimento de vidas passadas, uma intuição, uma inclinação no sentido de optar por um caminho A, por um caminho B, uma opção de seguir por um lado ou seguir por outro. Quando a gente para e escuta e faz essa análise, a gente pode estar obtendo então essa informação de nós mesmos, da nossa própria intuição, o que o texto aqui chama como instinto, mas pode também estar obtendo essa informação através de um amigo da espiritualidade interessado no nosso bem-estar e que tenta nos orientar através de um pensamento que brota, fazendo com que a gente possa obter desse recurso uma informação importante para que a gente possa tomar a melhor decisão. Então, a grande questão que se remete aqui é parar e escutar. Né? Escutar esse pressentimento, escutar essa informação que brota. E é a grande dificuldade na realidade, porque diante de um sofrimento, diante de uma agrura qualquer que a gente vai passar, diante de um momento de tensão, a coisa mais difícil que tem é a gente parar para escutar. A gente está muito mais berrando, muito mais gritando, tentando achar uma solução, quando não, brigando porque foi colocado naquela situação, se revoltando às vezes contra Deus porque Ele faz com que a gente passe por aquela situação difícil, em vez de parar, aquietar-se e procurar a solução. Então a grande recomendação é essa: diante de qualquer dificuldade, qualquer decisão importante que tenhamos que tomar, a gente só vai conseguir receber esse benefício da intuição, de uma informação ou de uma inspiração para uma solução melhor e mais adequada, se a gente parar para escutar. Então, reforçando, diante de qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer decisão que tenhamos que tomar, a melhor solução é sempre, então, parar para escutar. É aquietar os nossos pensamentos, parar a nossa mente que fica gritando o tempo todo e que fica repetindo muitas vezes o mesmo problema, ficamos presos naquela situação, é aquietar a mente para que a gente possa receber essa informação, seja ela vindo da nossa própria intuição, do nosso próprio conhecimento prévio, seja ela vindo de uma entidade, de um amigo espiritual que sopra aos nossos ouvidos, na nossa mente, o melhor caminho a ser tomado. Por isso que muitas vezes é recomendado que a gente faça, e a gente também já viu isso quando a gente falou no capítulo sobre sono e sonho, que
na maioria das vezes, quando a gente tem uma grande decisão a tomar, a melhor maneira que se tem de fazer é dormir com o problema. Ou seja, não se tome a decisão agora, aquieta-se o pensamento, espera-se uma noite de sono bem dormida, esquece o problema para poder dormir, porque você precisa encostar o problema do lado, senão você vai ficar com insônia e também não vai dormir, o que significa que a tua mente está presa no problema. Então, entregue o problema para Deus, durma, porque nesse período de sono, enquanto em estado de não vigília, enquanto você estiver durante o período de transe sonambúlico, você terá mais clareza espiritual para tanto consultar suas próprias experiências para poder tomar uma decisão melhor, quanto ouvir amigos espirituais e o nosso próprio espírito protetor, para de maneira quando a gente retorne à vigília novamente, acordando no dia seguinte, calmamente, a gente escute o nosso pensamento, vê o que está ali nos indicando o caminho para ser seguido. Isso vai trazer para a gente uma clareza maior e uma qualidade de decisão melhor. Então, os instrumentos, as ferramentas para que a gente possa tomar as melhores decisões estão todos aí. Aqui a pergunta remete especificamente ao caso do pressentimento, ou intuição, ou o que ele chama de instinto, mas que é essa inclinação de uma solução que aparece, que brota diante de uma dificuldade. Pergunta número 523 diz assim: acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algo tão vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Lógico, ninguém vai brotar na tua cabeça e vai vir escrito, né? Vai ficar repetindo, grava para mim aí qual que é a solução. Não vem. Vem na forma de inspiração, vem de uma maneira muito sutil que você precisa prestar atenção para entender. E a resposta diz assim: quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e Ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. De novo, aquela sensação, é preciso parar para escutar. A gente tem uma certa tendência a achar que é pelo número de repetições da nossa rogativa que Deus vai escutar, como se Deus se cansasse de a gente ficar repetindo sempre a mesma coisa, né? Então, fala assim, eu vou repetir tantas vezes a minha rogativa a Deus que, quem sabe, Ele vai ficar com o saco cheio e acaba dando a resposta. E não para escutar. Não é necessário. Basta uma vez a colocação quando feita na forma de vibração, na forma de oração. Por isso, entregar o problema para Deus e aguardar a resposta. Eu costumo brincar que às vezes a gente fala o seguinte: Pai, me ajuda com esse problema, mas, por favor, responde logo, porque daqui 5 minutos eu tenho que sair, porque eu tenho um compromisso. Então, me dá a resposta já. Então, não é assim que as coisas acontecem. Às vezes, as respostas acontecem num problema que acontece na sequência, porque às vezes o problema é para te tirar daquela conexão que você está com aquela dificuldade, justamente para te abrir a mente, para você poder achar uma solução. Às vezes, vem na inclinação de alguém que é um emissário de Deus, que é um emissário da espiritualidade, que vem te falar alguma coisa, que percebe, te dá alguma palavra, Então, prestar atenção é o fato mais importante, né? Roga, entrega o seu problema, mas aquieta o pensamento e presta atenção na resposta que é dada. A dona Jandira sempre dizia, né? Ela sempre repetia isso. Ela dizia assim: filho, presta atenção. Fala assim, o vento fala. Então, o vento fala vem nessa questão. Para você poder escutar o vento, é preciso você se aquietar e prestar atenção, acalmar os seus próprios pensamentos, parar com o barulho interno que a nossa mente faz, repetindo os problemas e tentando desesperadamente achar uma solução, para que a solução possa ser dada. E tem uma experiência bastante interessante que ajuda a entender um pouco essa questão. Eu com devia ter uns 7, 8 anos de idade, eu fazia escola de natação no estádio municipal Lauro Gomes, aqui em São Caetano, e estava na escolinha. E fiz uma prova lá, que era uma prova para passar da turma C para a turma B, que era um pouquinho mais avançado, você tinha que nadar 25 metros na piscina olímpica. E eu, sem saber nadar muito bem, fiz a prova e acabei passando. E depois da prova,
liberou para a gente ficar fazendo recreação. Só que agora a recreação já não era mais na piscina de 1 metro, porque já não tinha mais graça de ficar na piscina de 1 metro. Então a gente fazia recreação na piscina olímpica, né, que era 2,5 metros. Só que nessa de tanto ficar mergulho e volta, mergulho e volta, mergulho e volta, uma hora eu bati o pé, escorreguei e fui para o meio da piscina. Só que quando eu subi, eu estava fora da borda, não alcançava mais a borda. E eu não sabia de fato nadar. E aí começa a bater o desespero, e bate o pé no chão e sobe, bate o pé no chão e sobe, bate o pé no chão e sobe, bota a cabeça para fora. E a turma que estava comigo achando que eu estava brincando, né? Todo mundo dando risada, e eu no desespero tentando se achar borda de alguma maneira, ou achar ar, batia no chão, subia, pegava ar e descia de novo, e estava naquilo. E cada vez que eu pulava ia mais para o fundo, porque é a tendência. Até que um amigo veio para me socorrer, que era de uma turma mais avançada que a minha, que estudava na mesma escola que eu, percebeu, veio correndo e pulou para tentar me salvar. Só que entre ele pular para tentar me salvar, ele veio pela frente. A hora que ele veio pela frente, eu não tive dúvida. Agarrei o pobre do coitado e ficamos os dois morrendo afogados. Aí precisou vir alguém que sabia o que estava fazendo, que era alguém que já estava na equipe de competição, e veio correndo do outro lado do estádio municipal, veio correndo, mergulhou na piscina, foi lá, jogou um para cada ponta. E tudo bem, estou aqui hoje salvo por conta desse ato, desse amigo. Mas o que remete isso? Fala assim, quando você não para e presta atenção, ou você não espera para receber ajuda, qualquer um que tentar te ajudar vai morrer afogado junto. Então é preciso saber o que fazer. Então, como a gente não está morrendo afogado, às vezes a gente fica morrendo afogado com os problemas que temos. Mas não adianta o desespero. A melhor solução nesse momento é parar e escutar. Né? Parar e escutar significa permitir-se ser ajudado. A gente não é ajudado, na grande maioria das vezes, porque o nosso desespero é tão grande, a gente se debate tanto em relação àquele problema que a gente tem para resolver, que não permite que a espiritualidade se aproxime para nos salvar. Então, diante da nossa impetuosidade de não querer, não deixar ser ajudado, eles ficam ao nosso lado de braços cruzados esperando. Quando você parar de gritar, quando você parar de berrar, eu te ajudo. Agora eu não consigo fazer nada para te ajudar. Então, nessa situação, e por isso que sempre falo assim, isso demonstra o nosso grau de fé. Porque quando a gente desenvolve a fé e começa a perceber que começa agindo desse jeito, você é realmente ajudado, você começa a, enriquecendo essa crença, perceber que diante das dificuldades, se você conseguir parar e silenciar a tua mente, você vai perceber que a resposta vem, que a resposta chega. Mas para isso é preciso parar e silenciar. E a gente não está acostumado a fazer isso. Então é preciso treinar a mente em parar e silenciar. Isso vem com o exercício da oração, com o exercício da meditação, com o exercício da fé, de começar a entender que existe um Pai amoroso e bondoso, existem amigos espirituais, nossos espíritos protetores, que a gente já disse aqui, e todos temos, que estão à nossa disposição, à nossa solicitação para tentar nos intuir bons pensamentos. Mas a resposta nunca vem pronta, não vai vir num bilhetinho escrito, de maneira que a gente possa levar guardado para casa e ficar repetindo isso. Ela vem na forma de intuição, vem na forma de um pensamento muito sutil, não tão claro assim, mas que é para que a gente exercite o livre-arbítrio de aceitar e validar aquela inclinação, aquele pressentimento, aquela intuição que está vindo, para ver se é realmente aquele caminho que a gente deve seguir. Mas confiar e acreditar que Deus existe, que Ele está à nossa disposição através dos nossos amigos espíritos protetores, é um grande exercício que precisamos fazer. Quanto mais a gente fizer, mais esse canal vai ficar mais claro, mais límpido e mais fácil. A gente não precisa sofrer, desde que, encontrando as dificuldades, antes de entrar na etapa de sofrimento, a gente entregue e peça ajuda para que a gente possa ter a melhor solução. Né? Continuando, pergunta 524. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular?
Ou seja, só em questões morais ou em questões materiais também? E a resposta, óbvia, tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. De novo a questão, assim, a nossa impetuosidade, a nossa impaciência de querer achar uma resposta imediata e não aquietar a mente, muitas vezes bloqueia qualquer tipo de intuição que a gente possa ter. Não existe diferenças entre decisões materiais ou espirituais, são decisões. O nosso cérebro não vê distinção entre essas questões. Quando a nossa intenção é no sentido do bem, é no sentido de fazer aquilo que é correto, tudo está dentro da mesma questão. Ah, não vou pedir isso porque isso é material. Não se trata a questão de pedir, você não se pede alguma coisa material. Você pede o esclarecimento, você pede a clareza para tomar a melhor decisão para você e para todos que estão à sua volta, que podem ser beneficiados ou prejudicados pela sua decisão. Quando o teu sentido, a tua orientação é no sentido de fazer aquilo que é melhor, material ou espiritualmente, essa é a decisão que tem que ser tomada. E a espiritualidade, não, filho, para isso aí material não te ajuda não, filho, para isso aí não participo não. Né? Eles estão sempre para nos auxiliar. E continuando a resposta, diz assim: os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos mediante a voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se de pessoas que nos cercam. Examine cada uma das diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que, em muitas ocasiões, recebeu conselhos de que se não aproveitou e se lhe teriam poupado muitos desgostos se os houvera escutado. Ou seja, o Pai e a espiritualidade sempre escuta as nossas rogativas e tenta de alguma maneira nos intuir, nos indicar uma solução. Se às vezes não percebemos, não escutamos ou não seguimos e como a gente já disse, os instrumentos através do qual essa manifestação acontece, pode se dar por um desconhecido, pode se dar por uma pessoa conhecida, pode se dar por qualquer coisa que possa acontecer ao nosso redor. Por isso a questão de parar e escutar. É preciso descobrir esse sinal de que lado vem e validar o sinal, porque acima de tudo está o nosso livre-arbítrio. Então, se a nossa inclinação, se a nossa vibração está no bem, se estamos desejando o melhor, é preciso que a gente, escutando essa solução, a gente consiga perceber e descobrir qual é o caminho que devemos seguir no nosso íntimo. De novo, usando um exemplo, que eu também já contei aqui, mas também serve bastante para essa questão, é a parábola do mestre e do discípulo. Estava o mestre e o discípulo recebendo as pessoas que chegavam para pedir conselhos, e aí o mestre e o discípulo do lado. Aí a pessoa chega e pedindo conselho para o mestre e diz assim: mestre, eu estou com uma grande dúvida, Deus existe? Aí o mestre responde: sim, lógico que Deus existe. Veja a beleza da natureza, veja como as coisas são lindas e perfeitas, tudo funciona adequadamente, o universo inteiro em perfeita harmonia, as flores, o mar, o ar, as estrelas, tudo tão perfeitamente, o nosso organismo, o nosso corpo humano é tão perfeito, é lógico que Deus existe, que outro ser tão perfeito poderia fazer coisas tão perfeitas desse jeito. Obrigado, mestre, agora estou mais contente, obrigado. E vira e sai. E o discípulo do lado todo, fala assim, essa aí até eu sabia responder, todo pimpão. Aí daqui a pouco chega uma outra pessoa e pergunta, senta diante do mestre e fala: mestre, eu tenho um grande problema, uma grande dificuldade, Deus existe? Aí o mestre diz: meu filho, pensando bem, eu tenho lá também as minhas dúvidas, porque embora exista tanta perfeição, tanta coisa que funciona adequadamente, tanta maravilha no mundo, existe tanta desgraça, tanto sofrimento, tantas pessoas sacrificadas, tantas injustiças acontecem na nossa vida social, que às vezes eu fico também em dúvida pensando
se Deus existe. É uma coisa que eu ainda estou trabalhando comigo mesmo. Aí a pessoa, que bom, obrigado, mestre, obrigado. Vira e sai. Nessa, o discípulo do lado já torce o nariz. Como assim? Mas não fala nada. Chega uma outra terceira pessoa, senta e fala, mestre, por favor, eu tenho uma dúvida, Deus existe? Aí o mestre responde, sabe, pensando bem, eu acho que Deus não existe não. É muita injustiça demais. Por mais que tenham coisas que deem certo, eu acho que tem tanta injustiça, tem tanta coisa errada no mundo, que eu acho que Deus, se existiu, já morreu em algum ponto da história da humanidade e nós estamos à mercê, então, da nossa própria designação. E já vi o que vai dar, né? Eu estou desanimado, eu acho que Deus não existe não. Pensando melhor, Deus não existe. E a pessoa assustada fala, obrigado, mestre, vira as costas e sai. Aí o discípulo do lado não se aguenta e vira para o mestre e fala, mestre, que negócio é esse? Uma hora você fala que Deus existe, hora depois mais ou menos, agora diz que Deus não existe, e fala assim, eu não estou entendendo mais nada. Aí o mestre dá um sorriso maroto, olha para o discípulo e diz assim, meu caro discípulo, as pessoas, cada pessoa precisa de uma resposta diferente para encontrar o seu próprio caminho. Algumas precisam da confirmação, outras da dúvida e outras da negação. É assim. Então, o que essa história remete? Que muitas vezes as respostas que nós recebemos diante dos problemas são aquelas que são mais adequadas a provocar o nosso pensamento e achar uma solução. Às vezes as respostas são para que a gente tome um sentido oposto, às vezes são para nos colocar em dúvida em relação ao objetivo e o sentido que devemos tomar, e às vezes a confirmação do destino que devemos tomar. Então cabe ao nosso livre-arbítrio, ao nosso pensamento e à nossa decisão, para que a decisão seja nossa e não da espiritualidade. É muito comum que alguns amigos se baseiem sempre, toda vez na hora de tomar uma decisão, consultem a espiritualidade. Quer seja através dos meios que a gente conhece e tem disponível, cartas, leitura do chá, borra de café, médiuns, videntes. A gente sempre acha alguém para entregar a nossa decisão de que caminhos devemos tomar. E toda vez que isso passa a ser recorrente, estabelece em nós uma fraqueza e uma dúvida em relação à nossa própria decisão e passamos a terceirizar a decisão para as outras pessoas. E não é esse que é o objetivo. O objetivo é que nós tenhamos a sabedoria para tomar as nossas decisões. Quanto mais exercitarmos a tomada de decisão, mesmo que errando, né? O erro é uma ferramenta muito rica para a nossa sabedoria. Porque através do erro e reconhecendo que erramos, é que possamos tomar uma decisão diferente da próxima vez. Então, tentativa e erro faz parte da evolução humana. Por isso que é permitido e tem tanta injustiça, tantas questões erradas na sociedade. Porque é através de tentar e errar que cada um de nós individualmente vai se melhorando paulatinamente. E a sociedade também vai crescendo, que vai também aprendendo através do erro. Então, nem sempre a resposta que a gente vai receber é aquela que é a resposta pronta a que devamos seguir, mas é aquela para levar o nosso pensamento a tomar a decisão. O que não torna as coisas nada fáceis, né? Porque se já é sutil, porque já não vem a resposta escrita e impressa, a gente ainda tem que tomar a decisão a respeito de que caminhos devemos fazer, né? Mas o principal disso tudo é lembrar que nós estamos sendo o tempo todo suportados e auxiliados por amigos espirituais para que a gente escolha os melhores caminhos. Mas é necessário que a gente coloque a nossa vibração, o nosso otimismo, que a gente tenha essa certeza que a gente está sendo assistido pela espiritualidade. E a gente só vai ter essa certeza, a certeza só vai ser construída se passarmos um exercício diário de exercitar isso e ver o resultado que isso acontece. Deu certo, legal. E agora não deu. Mas agora deu certo. Não deu. Deu certo, deu certo, deu certo. Não deu. Então esse exercício entre comparar as decisões que tomamos com o resultado que colhemos vai trazer para a gente cada vez mais essa certeza
da escolha do caminho certo das próximas vezes, o que fará de nós seres cada vez mais sábios e cada vez menos dependente dos outros até, para que a gente, utilizando a nossa sabedoria, possamos entrar numa evolução crescente e deixemos de ter, entre vidas após vidas, sair de um círculo vicioso, onde viemos aqui para tentar corrigir problemas causados nessa ou em outras existências, e passamos a, cada vez acertando mais, entrarmos num círculo virtuoso de crescimento, onde o nosso crescimento, a nossa evolução vai ser impulsionada pelas nossas decisões corretas, e cada vez mais corretas na medida em que seremos cada vez mais sábios. Continuando, a gente entra num outro tópico, que é influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. E a pergunta 525 do Livro dos Espíritos diz assim: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? E a resposta: certamente, pois que te aconselham. Ou seja, eles não alteram os acontecimentos da vida, mas na maneira em que eles podem te intuir, te auxiliar nas tuas decisões, as tuas decisões, o teu livre-arbítrio provoca mudanças. Então, de alguma maneira, eles contribuem, influenciam nos acontecimentos da nossa vida. E tem a da pergunta 525. Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? E a resposta: sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Imaginamos erradamente que os espíritos só caibam manifestar a sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas desse mundo e muito natural o que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, é a questão, fala assim, tudo na natureza, em última escala, tudo acontece segundo uma intervenção divina, né? Deus está no comando das coisas, através das leis divinas e naturais. Então o universo funciona e só funciona porque existem leis que fazem com que as coisas hajam harmonicamente. Mesmo quando a gente pensa num tsunami, por exemplo, numa grande revolução que aconteça na Terra, num terremoto, isso ainda assim demanda muito planejamento da espiritualidade, porque nenhum evento desse tipo acontece que não seja por um planejamento prévio e por uma organização e interferência muito grande dos amigos da espiritualidade. A gente está falando aqui especificamente dos elementais, que são aqueles elementos que são ligados à natureza, mas que são espíritos, são seres espirituais, criações divinas, e que trabalham em manter a organização e a manutenção do planeta. Então, tudo isso acontece segundo uma determinada ordem, segundo um determinado propósito. Existe um planejamento para o nosso planeta, para as coisas como acontecem. Tudo acontece de uma maneira muito coordenada. Então, todas as coisas que acontecem estão, de alguma maneira, de alguma forma, por seres mais ou menos elevados, organizados nessa atuação. Então, mesmo esses fenômenos naturais acontecem dessa forma. Quando a gente diz que a espiritualidade nos intui as tomadas de decisão, vou sair agora, vou sair daqui 15 minutos, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou trabalhar hoje ou eu vou ficar em casa? Eu levo guarda-chuva ou não levo guarda-chuva? Todas as nossas decisões estão sendo, de alguma sorte, intuídas num caminho A ou num caminho B, na medida em que a gente está mais ou menos integrado com a espiritualidade. A gente também já disse que onde está o nosso pensamento está a influência. Então, se eu tenho uma vibração mais elevada, eu recebo a influência de espíritos que estão inclinados para o bem, inclinados na nossa evolução, que desejam, por amor a nós,
que nós façamos boas escolhas. Se o nosso pensamento está mais baixo, assim que também é atuado, só que não por esses espíritos que têm uma elevação mais alta, mas por espíritos que têm uma ligação mental com a gente, adequado ao nosso pensamento. Então, se estamos deprimidos, tendemos a nos conectar com espíritos deprimidos. E como espíritos deprimidos, reforçamos a nossa depressão e passamos a fazer escolhas que são ligadas a um sentimento mais de depressão. Se somos mais ligados a um sentimento de ódio e de rancor, tendemos a nos ligar com elementos, com espíritos que têm também um pensamento semelhante a esse. Então, a nossa conexão e a influência que recebemos da espiritualidade, a gente já viu nos aspectos na questão passada, principalmente quando a gente falava de anjos guardiões, que onde está o nosso pensamento está a nossa conexão espiritual. Então, somos mais ou menos influenciados pela espiritualidade, onde está a nossa conexão mental. Somos seres coletivos, não somos seres. Embora pareça que assim, não fui eu que decidi fazer isso, a gente de alguma maneira está sendo sempre influenciado por uma correlação de pessoas, e até nem só por seres desencarnados, às vezes por serem encarnados também, na nossa coletividade, nas pessoas que são próximas de nós. A gente interfere uns com os outros o tempo todo, né? Onde o nosso pensamento modifica e mexe com as outras pessoas. Quando você vê uma pessoa sorrindo, alegre, fatalmente a sua tendência vai ser de sorrir, vai ser de ficar alegre também, sem nem saber por que ela está sorrindo. Mas é sempre muito mais agradável, muito mais interessante, muito mais caloroso estar ao lado de alguém que está com uma boa vibração, está com um pensamento bom, está sorrindo. Da mesma maneira, se alguém muito depressivo se coloca num grupo e as pessoas se deixam por empatia serem atuadas por esse sentimento, também pode destruir o ambiente todo em volta, na medida em que todo mundo possa ficar triste, deprimido por conta daquela situação. Então, e como parte disso é uma decisão nossa, ou seja, em que ponto colocamos a nossa vibração, onde colocamos o nosso pensamento, nós passamos a também ser responsáveis pelo direcionamento. Quanto mais motivados, quanto mais ligados ao bem, quanto mais ligados a uma vibração boa, mais seremos influenciados por vibrações boas e mais então seremos superestimulados nessa vibração boa. Então a gente sempre tenderá a enxergar o copo sempre mais para meio cheio do que para meio vazio. Se a gente enxerga, mas o dia hoje está nublado, nossa, como o dia está ruim hoje, não, mas que frio, mas que droga de tempo, nós tendemos a nos conectar com pensamentos semelhantes a esse, o que virá fatalmente a reforçar esse pensamento e nos colocar cada vez mais dentro dessa mesma situação. E como a gente tem, como a gente já disse, a gente não tem um espírito bom e um espírito mau nos intuindo. A gente tem um espírito bom, a gente tem um espírito protetor que nos ajuda, mas que é de uma elevação maior que a nossa, porque se ele não fosse mais elevado que nós, ele não teria a condição de nos ajudar, porque ele estaria no mesmo... É aquela história, assim, se eu não sei como te salvar, eu vou mergulhar para te salvar, eu vou morrer junto contigo. Então é preciso que seja alguém que saiba o que está fazendo para nos ajudar. Esse é o nosso espírito protetor. Os outros espíritos, que são aqueles que a gente tenderia a chamar do mal, né? E lembrando que mal é referencial, né? Aqueles não tão elevados, que têm um nível de elevação muito próximos do nosso, podem nos afetar se nos deixarmos afetar por se conectar com esse tipo de pensamento, com esse tipo de vibração. Então, em percebendo que a gente começa a baixar a vibração, o nosso trabalho é elevar a vibração, fazer com que essa vibração suba de novo, para que a nossa conexão se estabeleça num nível mais feliz, num nível vibratório melhor. Então, aí o Evangelho nos recomenda, né? Orai e vigiai, né? Por que orar e vigiai o tempo todo? É vigiar os nossos pensamentos para que a gente não se deixe envolver em pensamentos de vibração mais baixa. Porque toda vez que a gente percebe que a gente começa a dar essa caída, é nossa, e quanto mais exercício nós fizermos nesse sentido de colocar a nossa vibração melhor, maior serão as nossas conexões com a espiritualidade que está interessada em fazer com que a gente siga para o caminho do bem. Então esse é o grande mecanismo e a grande ferramenta que a gente tem, né? Pergunta número 526, diz assim:
Tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer. Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre na queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Resposta: é exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para derrogá-las, fazendo que em dado momento ocorra o sucesso inesperado e em contrário às leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso do homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, resultando daí a morte por um efeito natural e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Ou seja, espiritualidade tem interferência na matéria? Sim, tem interferência na matéria. Você pode ser inclinado ou intuído a seguir um caminho A ou um caminho B. Você pode eventualmente ser... Isso acontece várias vezes, a gente pode perceber isso. Que às vezes você está distraidamente atravessando a rua e aí de repente você estanca e percebe que se você tivesse seguido adiante, você teria sido atropelado, porque estava vindo um carro em alta velocidade. Né? Então, pode existir uma interferência da espiritualidade, tipo um amigo que presta atenção, né? Então, faz um livramento de uma situação dessa. Mas, se você está com o pensamento envolto e você está atravessando a rua, e mesmo que a intuição te bate, você escuta ou não escuta a intuição e atravessa a rua e morre atropelado, não existe intervenção da espiritualidade em fatos que acontecem. O fato é, a nossa estada aqui e as grandes situações pelas quais a gente deve passar, inclusive os fatos de doença, os fatos de problemas, estão de uma certa maneira programados ou planejados para algumas dificuldades que tenhamos que enfrentar. Então, se tivermos que enfrentar uma dificuldade, por exemplo, de ficar paralíticos durante um tempo da nossa vida ou a partir de um tempo da nossa vida, o efeito que acontecerá pode ser de maneira A ou de maneira B. O grande planejamento estabelece em linhas gerais, aquilo pelo qual a gente deve passar para passar por determinadas experiências que serão úteis para o nosso desenvolvimento, que são necessárias para o nosso conhecimento, para que a gente possa adquirir sabedoria passando por aquelas dificuldades. A gente também sabe que muitas vezes, a depender do nosso próprio desenvolvimento, ou da maneira como a gente desenvolve as coisas na vida terrena, nós podemos ter, de uma certa maneira, algumas coisas que estavam definidas ou escritas, vamos dizer assim, né, no grande planejamento, atenuadas por conta da nossa boa aplicação em outras questões, em outros ramos. Por exemplo, você pode ter uma programação de, eventualmente, falecer de câncer aos 35 anos de idade. A depender de como você levou a sua vida até os 35 anos de idade, pode ser que você não sofra de câncer, que você não vá morrer nessa situação. Por quê? Porque foi atenuado, porque dado o quanto você se empenhou em fazer aquilo que era correto, porque, por exemplo, estava programado para você ter câncer aos 35 anos de estômago, e você, desde muito cedo, se preocupou muito com a alimentação, cuidou muito da alimentação, se protegeu, fez tudo aquilo que era necessário, teve uma vida boa, teve cuidados com a alimentação e com os outros e com o seu pensamento, de maneira que você, antevendo que eventualmente pudesse ter um problema, tomou mais cuidados na sua vida antes daquele evento fatídico. Isso pode fazer com que, diante daquele evento fatídico, tenha uma situação amenizada. Por exemplo, eventualmente tendo câncer, mas se curando dele, eventualmente nem tendo câncer, eventualmente tendo câncer, mas convivendo com essa situação durante muito mais anos do que aquilo que estava planejado. Quer dizer, todas as situações estão inerentes e dependem das nossas escolhas, de como que a gente faz com a vida, porque senão não teria sentido, não existiria livre-arbítrio. Se tudo fosse definido pelo destino, está tudo escrito. Independente da ação que eu faça, das escolhas que eu faça, boas ou más, eu vou ter que passar pelos mesmos problemas, então dane-se, eu não vou me preocupar com nada. Tá? Então, é isso. A gente fica por aqui.
a gente retorna na próxima sessão, então com a continuidade desse tema, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, do capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Até lá!